Muito bem, iniciando a aula de hoje, a gente vai fazer comentário a respeito do assunto estática, né, aqui definido. E para que a gente desenvolva bem a estática, é interessante que reconheça o que vem a ser um corpo rígido, o que vem a ser o equilíbrio estático e o que vem a ser o equilíbrio dinâmico. Mas antes de qualquer coisa, a questão do equilíbrio a gente pode demonstrar facilmente através de um experimento. Aqui eu tenho um copo americano, aqui eu tenho dois garfos, né, entrelaçados aqui pelos seus dentes, e ainda nesse entrelaçamento a tentativa de encaixar aqui um palito de dente. É um pouco mais trabalhoso de fazer, mas não é impossível. Através da borda do copo e a utilização do palito, né, eu percebo a possibilidade da existência do equilíbrio, né, nesse sistema que está aqui, que vocês observam. Então, claramente, né, eu vou perceber que há a possibilidade de mexer nesse sistema, aonde engloba nesse sistema chamado equilíbrio estático, né? Então eu tenho todo o posicionamento das partículas que compõem o sistema por completo paradas, né? Partículas que compõem o sistema, como assim, professor? Corpo rígido. O que vem a ser um corpo rígido? O corpo rígido vem a ser qualquer corpo ao qual eu analise o posicionamento de todas as partículas componentes desse objeto. Falando, se tratando de química e átomos, né? Eu tenho basicamente o estágio parado para todas essas partículas. E aí então eu defino um corpo rígido. Diferente de um corpo líquido, né, onde todas as partículas componentes da água, por exemplo, elas estão numa mobilidade constante. Corpo rígido. Equilíbrio estático, aonde todos os pontos deste corpo rígido aqui encontram-se na mesma posição, sem que essa posição varie. E o equilíbrio dinâmico, então, que vai ser um elemento diferente a esse assunto, mas é interessante comentar, o equilíbrio dinâmico vem a ser qualquer corpo que esteja em movimento, né? E aí o conceito de movimento a gente vai ver um pouco mais para frente numa próxima matéria. Então a gente vai lembrar que estática é um dos ramos da mecânica, da física. Basicamente eu tenho que reconhecer o que é um corpo rígido. Diferente do corpo rígido, a gente tem o ponto material, né? Mas mais à frente a gente vai entender um pouco melhor. E por mais que a gente queira lembrar, o equilíbrio estático, né, é o elemento principal desses estudos. Bom, continuando. Muito bem. Coloquei essa frase e aí para um entendimento mais claro do que vem a ser o conteúdo, né, mais pertinente à matéria estática. Vamos lá. Efeito da força que pode alterar a situação física. Então eu vou voltar aqui à situação física, que é essa aqui do copo e do garfo, né? Então vamos imaginar que o equilíbrio estático aqui esteja acontecendo, né? Tendo em vista todo o conjunto aqui bem em repouso. Equilíbrio estático. Eu sei que se eu fizer força em dois pontos desse sistema que está aqui, eu sou capaz de alterar a situação física e uma força que não vai alterar essa situação física. Uma delas, essa aqui, ó. Essa, por exemplo. Em leve toque, eu consigo alterar a situação física, ou seja, a gente percebe que ele gira em relação ao ponto fixo. Então, novamente, aqui, ó, né? Ele gira. Nesse aspecto, uma outra força é aplicada no sistema pode não alterar a situação física. Essa aqui, por exemplo, com as pontas dos meus, com a ponta do meu dedo. Essa aqui, por exemplo, essa força que eu faço aqui, né, ela não altera a condição física. Já a força que altera a condição física, essa, por exemplo. Bom, então eu entendi duas coisas. A força que é capaz de alterar a condição física e a força que não é capaz de alterar a condição física. Aquela força que é capaz, sim, de alterar a condição física, essa força, ela gera uma grandeza que nós vamos chamá-la de torque ou momento. Ou seja, haverá a possibilidade de alterar a condição física aplicando-se uma força. E se essa força ela for capaz de fazer isso, nós dizemos que essa força ela provoca um momento. Basicamente, então, professor, o que é momento
ou torque, né? Torque, por sua vez, ou momento, vem a ser aquela grandeza que mede a capacidade de se alterar um sistema através da força. Grandeza que mede a capacidade de se alterar a situação física através de uma força, né? Então, dessa forma, momento ou torque será aquela grandeza que é capaz de medir isso. Como é que a força consegue alterar um sistema? Dando continuidade, então, como eu já comentei, o momento ou torque vem a ser aquela grandeza que vai medir a capacidade de se alterar uma condição física, né? Então, aqui, o conceito que nós usamos. Desse lado esquerdo, nós temos a simbologia, né? A parte envolvendo aplicação matemática, fórmulas. Então, eu tenho aqui momento, ele vem a ser uma igualdade entre a ação numa condição física, a ação da força, né, em relação a um ponto, ou seja, a uma distância desse ponto, em que a situação física pode ser alterada. Então, de fato, eu consigo visualizar o exemplo nesse caso. Eu tenho aqui a representação de um brinquedo conhecido nosso, que é a gangorra. Dois homens sentados nas extremidades dessa gangorra, onde o ponto fixo é essa região ao centro. A aplicação de força é dada aqui pelo peso dessa pessoa, inclusive desse lado também. Eu também tenho uma aplicação de força. Se essas duas pessoas tiverem o mesmo esforço nessa região, a ideia é pensar que isso aqui fica numa condição de equilíbrio, ou seja, na horizontal. Se houver um desnivelamento dessas forças, por exemplo, se essa pessoa aqui for mais magra, ou se alguém a mais se sentar aqui, por exemplo, né, vier mais uma pessoa desse lado, a gente vai observar então o desequilíbrio, né? Então, a condição do equilíbrio estático não vai se dar mais. Nessa ocasião, então, eu tenho força aplicada, tanto desse lado quanto desse, em relação ao ponto fixo, onde o sistema pode modificar a situação física, ou seja, ele pode rotacionar. Então, eu vou entender um pouco mais que momento vem a ser aquela grandeza ao qual avalia-se o efeito da força capaz de modificar uma situação física tendendo à rotação, né? Em relação a um ponto fixo, que é visualizado mais ou menos aqui pela minha caneta. Eu consigo rotacionar através da variância dos pesos, né? Ou forças exercidas nas extremidades. Algo muito interessante a ser comentado também em relação às grandezas, né? A força, por sua vez, ela é uma grandeza vetorial, como a gente já conhece de outras conversas nossas em aulas de física, e a distância basicamente é um escalar, né? Eu vou avaliar o ponto de apoio até a região de aplicação de força, no caso essa distância. E se eu uso o produto entre esses dois valores, eu provoco uma nova grandeza, né? Não conhecida até agora, agora sim, o momento ou torque. E quanto maior for esse torque ou momento, maior será o efeito da modificação da situação física. Então, quanto mais força eu faço de um lado ou do outro da gangorra, mais momento eu provoco. Quanto mais distância eu avalio numa condição de rotação, mais torque eu também tenho. O que eu estou dizendo então em relação à distância é que se essa pessoa ela sai desse ponto e vem para cá, ela reduz a distância com a mesma força. Ou seja, o torque dela cai. Se essa pessoa sai desse ponto e retorna para cá, a distância aumentou, ou seja, o seu torque aumenta. Então eu posso afirmar que para torques maiores, quanto maior for a força de aplicação, quanto maior for a distância em relação ao ponto de apoio, maior será o torque. Dessa maneira, então, teremos torque ou momento será tão maior quanto maior for a força, né? E torque ou momento será tão maior quanto maior também for a distância da força em relação ao ponto fixo. Então, se eu quero avaliar, professor, distância da força em relação ao ponto fixo. Onde que está isso? Então, o ponto fixo aqui, né? A força aqui ou aqui, a força aqui. Essa distância, então, é que é avaliada para o cálculo do torque, o momento. Nesse sentido, então, é interessante também comentar a respeito das unidades. O momento, por sua vez, ele engloba
duas unidades conhecidas no sistema internacional. A para a força, que é o Newton, e a unidade para a distância, que é o metro. Né? Nesse aspecto, então, toda vez que eu realizo um cálculo de torque, ou momento, a unidade no sistema internacional é o Newton vezes metro. Então, a gente ainda vai comparecer nessa aula com uma aplicação de exercício e o aluno vai se familiarizar um pouco melhor com essa unidade nova que está sendo avaliada. Outro aspecto interessante é em relação às referências, que de verdade, pessoal, se você avalia o exemplo aqui ainda nesse desenho, né? Temos aqui um desenho que está tentando provocar uma compreensão para a gente aqui em relação à física. Eu posso afirmar que esse homem que está aqui à esquerda, se somente ele estivesse agindo com a força-peso dele, né? Sem a presença desse cara desse lado, isso aqui iria girar no sentido anti-horário, né? Se somente esse homem à direita, não mais esse, estivesse aqui, ele seria capaz de girar essa alavanca no sentido horário. Então, nós estabelecemos uma referência de sinais para cálculo de torque. Quando eu avalio em relação ao ponto fixo a tendência ao giro horário, o sinal do torque é negativo. Se eu avaliar num movimento, né, num tipo de exercício, a possibilidade do giro no sentido anti-horário, esse torque passa a ser positivo. Então, se eu tiver a tendência de um giro anti-horário, esse torque será positivo. Então, assim, eu vou tentar trazer um exemplo, né, de análise de sinais e vamos lá. Muito bem. Realizando aqui ainda uma continuidade, interessante que nós acompanhamos uma sequência para compreensão. Força igual a peso. Então, eu vou entender que a força já é uma grandeza associada ao cálculo do torque, do momento, né? E avaliando que força, tudo aquilo que é capaz de deformar corpos ou colocá-los em movimento, o peso de qualquer pessoa, de qualquer corpo, pode ser responsável por isso, né? Então, esse menino aqui tem um peso P3, esse tem um peso P2 e esse tem um peso P1. Todos os três, em relação ao ponto fixo nessa gangorra, eles geram torque ou momento. Então, classificando e usando essa referência de sinais para o momento gerado a cada um dos pesos aqui inseridos ao sistema, facilmente você consegue perceber. Torque ou momento do corpo 3, ele é maior ou menor que zero, né? Ele é positivo ou negativo? Eu avalio como? Eu percebo que 3, né, esse objeto, a tendência do peso dele é forçar essa alavanca a girar no sentido, em relação ao ponto fixo, no sentido anti-horário. Por conta disso, o sinal do momento do corpo 3 é maior que zero. Professor, qual que é o sinal para o momento do corpo 2? É maior ou menor que zero? A ação do peso age na vertical, né, para baixo aqui em relação à gangorra. A tendência é de um giro no sentido horário para essa alavanca. Se a tendência é no sentido horário, menor que zero. Por conclusão também, o torque ou momento do corpo 1 é menor que zero. Tá? Então, em exercícios, essa avaliação ela é muito valiosa, né? Que o aluno consiga perceber que nos exercícios para se atuar em cálculos de torque ao momento, que eu possa então verificar essa tendência ao giro, à rotação, né? Que é o momento, por sua vez, e simbolizar os sinais dos cálculos. Então, se eu estabeleço um valor, esse valor calculado terá um sinal positivo ou negativo. Na sequência, eu vou colocar valores aqui, né, nesse exemplo, para que a gente possa, então, trazer a prática de exercícios já nessa explicação. Vamos lá. Muito bem, aqui num exemplo, então, eu procurei ilustrar na mesma figura valores, né? Então, perceba, temos aqui uma gangorra, ela possui 4 metros até essa metade, ela possui 4 metros na outra metade, 2 e 2 aqui, para avaliar os posicionamentos das 3 pessoinhas aqui, né? P1, P2, P3. Então, perceba o seguinte,
Quais são os valores dos torques, dos momentos gerados, avaliando cada uma das pessoas sentadas nessa gangorra? Então, facilmente. Muito bem, fiz aqui um desenvolvimento para o torque ou momento gerado pela pessoa 3. Então, momento da pessoa 3 igual a força vezes distância. Por sua vez, ainda, essa força é o próprio peso dela. Então, aqui é o P3. E a distância ao qual ela se encontra em relação ao ponto fixo, né? Que é isso que está aqui, 4 metros aqui, segundo a figura. Perceba que o cálculo é simples, né? Peso 50 newtons atribuído e distância 4, desde ele até o ponto fixo. 50 vezes 4, 200. O torque ou momento gerado por essa pessoa é da ordem de 200 newton vezes metro. Aí, como a proposta é também não somente elaborar cálculo, mas também avaliar o sinal do torque, o sinal, por sua vez, será positivo, devido à possibilidade do movimento, caso somente ele agisse, ele giraria esse sistema no sentido anti-horário. Mas, tendo em vista essa ocasião, então, eu consigo rapidamente definir o torque ou momento da pessoa 2, né? E o torque ou momento da pessoa 1. Já verifico que ambos conseguiriam girar o sistema em relação ao ponto fixo no sentido horário. Por sua vez, então, negativos os valores. Agora, para a pessoa 2, eu tenho o quê? 40 vezes 2. 40 vezes 2, né? Isso dá o quê? 80. Newton vezes metro. A pessoa 1, né? Aqui ela possui um peso de 30 newtons a uma distância de 4 metros em relação ao ponto fixo. Então, 30 vezes 4, 120. Nesse aspecto, então, é interessante comentar que o sinal será negativo também por conta da tendência ao giro no sentido horário. Sentido anti-horário, sentido horário. Basicamente, observe aqui uma possível ação dessa gangorra fazendo esse giro aqui, né? E aí, então, eu vou avaliar os sinais dessa forma, como a gente gostaria de explicar. Gente, um aspecto formal também que a gente precisa se preocupar é em relação à questão da aplicação da força, né? Aqui essa pessoa aqui, pegando o exemplo desse trecho aqui desse lado, ela aplica uma força que pode ser vertical, ou seja, a 90 graus em relação à linha da nossa haste aqui, né? Da nossa gangorra, que seria isso. Ou ainda essa força ela poderia ser inclinada, né? Imagine que eu não tivesse a força aplicada necessariamente na vertical, mas sim inclinada. É interessante comentar que na mesma distância, se a força é aplicada perpendicularmente, nós temos o momento, o torque máximo. A 90 graus, o torque é máximo. Se a força for aplicada de uma maneira diferenciada, onde haja um ângulo agudo, né, ou obtuso que seja, esse ângulo aqui, então, permite um cálculo de torque menor, em termos de módulo, tá? Então, o módulo do torque calculado depende do ângulo de abertura do vetor força. Tá? Ou seja, se for 90 graus, esse torque é maior possível. Se for abaixo de 90 graus, seja ele agudo ou obtuso, esse torque ele tende a reduzir nas mesmas circunstâncias, tá? Então, essa observação é relevante, interessante da gente avaliar e vamos dar continuidade. Bom, elaborando um pouco mais de teoria, eu vou usar dois exemplos que a gente conhece muito bem. Um deles, um vaso pendurado. Tá? Então, aqui a gente tem o vaso, duas cordas amarradas ao teto lá da garagem da sua casa. Né? E além desse vaso, eu vou usar um exemplo aqui na lateral esquerda. Uma vista de cima. Vista de cima de onde? Então, imagine que aqui ó, seja a parede da sua casa, vista de cima. E aqui, fechando a entrada da sua casa, um portão. Aqui a gente pode usar uma espécie de maçaneta do portão. Então, esse portão ele vai girar dessa maneira. Né? Então, a força que eu aplico nesse portão para ele girar visto de cima, essa força ela provoca torque. Então, aqui eu tenho a aplicação do conceito de torque. Porém,
nessa ocasião aqui, eu tenho cordas tensionadas no teto da minha casa e um vaso apenas de pendurado nessa região fixa aqui, ó. E eu percebo que a possibilidade de giro para uma região que envolva o equilíbrio, que é esse ponto aqui, ó, né? Lembrar que aqui no portão o ponto fixo é esse. Aqui, esse ponto, eu não consigo girar e mudar o sistema físico, né? Basicamente, para mudar o sistema físico, ou eu corto essa corda, né? Ou eu bato nesse vaso aqui de modo que ele saia voando. Mas assim, nessa ocasião aqui, eu tenho um equilíbrio estático, né? De um ponto material. Então é importante lembrar que alguns exercícios a gente vai precisar desse olhar. Saber quando que há o equilíbrio estático de um ponto material, tá? Que nesse aspecto aqui é essa região pontual aqui da armação entre o vaso e as cordas tensionadas, né? E qual que é o equilíbrio estático existente no corpo rígido? Então, o corpo rígido, eu já tenho aqui um portão, né, preso aqui a uma dobradiça e ele sendo capaz de girar. Se eu conseguir observar essa possibilidade de rotação em relação ao ponto fixo, eu tenho então o equilíbrio de um corpo rígido. Né? Então, assim, para que um ponto material fique em equilíbrio estático, todas as forças que atuam nesse ponto, somadas todas elas, tem que dar zero. Forças. Para que um corpo rígido esteja em equilíbrio estático, todos os torques aplicados nesse corpo, somados, tem que dar zero. Então, para que haja o equilíbrio estático do corpo rígido, somatório de torque ou momento igual a zero. Para que haja o equilíbrio estático de um ponto material, somatório das forças, não torques mais, forças aplicadas num ponto, todas elas juntas, dão um valor zero. Como se a gente fizesse uma combinação de várias forças atuantes em sentidos contrários, dando um somatório em newtons zero. Equilíbrio estático de ponto material. Se eu fizer um somatório de torques, né, momentos, força vezes distância, todos eles somados entre si, torque igual a zero, eu tenho equilíbrio estático.